Nesse exercício aqui, o que a gente precisa primeiro é identificar quem é o nosso u de x, que no caso é x ao cubo, por quê? Porque é uma função composta. E quem é o nosso f de u? É o cosseno de u. Então, o que a gente tem que derivar é cosseno de u. Da tabela de derivadas, a gente sabe que a derivada de cosseno de u é menos a derivada de u, que é x ao cubo, que multiplica seno de u. Sendo assim, a derivada de f de x é igual a derivada menos a derivada de u, que multiplica menos o seno de x ao cubo. E assim, a gente vai precisar de uma outra regra da tabela de derivadas, que é a derivada de uma função do tipo x elevado a n, que é n que multiplica x na n menos 1. Sendo assim, f de x fica como menos 3x ao quadrado, que multiplica seno de x ao cubo. E aí, finalizando a derivada, a gente pode só retirar o parênteses e a gente tem f de linha x igual a menos 3x ao quadrado, que multiplica seno de x ao cubo. Agora nós temos essa função, f de x igual a cosseno ao cubo de x. Primeira coisa é reescrever a função f de x, porque cosseno ao cubo de x é igual cosseno de x ao cubo. Assim fica mais fácil a gente identificar quem é a função, como é a função composta. No caso, u de x é dado por cosseno de x. E a gente tem que f de u é u ao cubo. Aí, da tabela de derivadas, a gente sabe que uma função do tipo u elevado a n é igual a n, que multiplica a derivada de u, que multiplica u na n menos 1. Então, f' de x vai ficar como 3, que multiplica a derivada de cosseno de x, que multiplica cosseno de x ao cubo, menos 1. De novo, da tabela de derivadas, a gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno de x. Então, a gente vai ficar com f' de x igual a 3, que multiplica menos seno de x, que multiplica cosseno de x elevado a 2. Finalizando aqui a derivada, a gente fica com f de x igual a menos 3 seno de x, que multiplica cosseno ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Vamos identificar aqui quem é o nosso u de função de x, que é e elevado a x. Então, f de u é igual a cosseno de u. Daí, da tabela de derivadas, a gente sabe que a derivada de cosseno de u é igual a menos a derivada de u, que multiplica seno de u. Sendo assim, a derivada de f de x é igual a e na x, da derivada de e na x, que multiplica seno de e na x. E aí, da tabela de derivadas, a gente sabe que a derivada de e na x é igual a e na x, então f de linha x fica igual a derivada de f de x fica igual a e na x, que multiplica seno de e na x. Bem tranquilo, né, pessoal? Primeira coisa aqui, pessoal, é descobrir quem é a nossa função u, em função de x, é cosseno de x. E quem é e elevado a u? E elevado a u é o nosso f de u. Então, da tabela de derivadas, a gente tem que a derivada de e elevado a u é igual a derivada de u, que multiplica e elevado a u. Então, a gente tem que f' de x é igual a derivada de cosseno de x, que multiplica e elevado a cosseno de x. Então, da tabela de derivadas também, a gente tem que a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, f' de x é igual a menos seno de x, que multiplica e elevado a cosseno de x, beleza? E está finalizada a nossa derivada. Agora, a nossa derivada é e elevado a 4x menos 5x ao cubo. E aí, a gente vai descobrir quem é o nosso u de x, que é 4x menos 5x ao cubo, e a nossa f de u, que é e elevado a u. Da tabela de derivadas, a gente sabe que uma função do tipo e elevado a u, a derivada dessa função é dada por u, a derivada de u, que multiplica e elevado a u. Então, a nossa função f' de x vai ficar como 4x menos 5x ao cubo, derivado disso tudo, que multiplica e elevado a 4x menos 5x ao cubo. Aí a propriedade das derivadas, né? A gente aplica e a gente tem o quê? A derivada de 4x menos a derivada de 5x ao cubo. Isso tudo multiplicando 4x menos 5x ao cubo. E aí,
das propriedades das derivadas novamente, a gente tem que, se uma constante está multiplicando uma função e a gente quer a derivada disso, é o mesmo que ter a constante que multiplica a derivada dessa função. E aí, a gente fica com o quê? F' de x igual a 4, que multiplica a derivada de x, menos 5, que multiplica a derivada de x ao cubo. E aí, fica fácil, né? Porque a gente sabe que a derivada de uma função do tipo x elevado a n é igual a n que multiplica x na n menos 1. E aí, sendo assim, a derivada de x elevado a 1, que é o nosso x, vai ser igual a 1, e a derivada de x elevado ao cubo vai ser igual a 3x ao quadrado. E aí, finalizando a derivada, a gente fica com 4 que multiplica 1, menos 5 que multiplica 3x ao quadrado, isso tudo multiplicando e elevado a 4x menos 5, x ao cubo. Aí, só organizando aqui, né, fazendo as multiplicações, a gente fica com f de linha x igual a 4 menos 15x ao quadrado, que multiplica e elevado a 4x menos 5x ao cubo. Agora a gente tem f de x igual a e elevado a raiz de x ao quadrado menos 3. Bom, o que a gente tem aqui? O nosso u em função de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 3. Aí nosso f de u, que é igual a e na u, é a nossa função composta. E aí da tabela de derivadas, a gente vê que e na u é igual a derivada de u que multiplica e elevado a u. E aí a gente fica com f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 3, derivada disso, que multiplica e elevado a raiz de x ao quadrado mais 3. Bom, prosseguindo, a gente sabe que isso daqui é uma função composta, então a gente vai ter o quê? U igual a u de x, que é x ao quadrado mais 3. E f de u é igual a raiz de u. Então, pela tabela de derivados, a gente sabe que a derivada de uma função raiz de u é igual a derivada de u dividido por 2 raiz de u. Então, calculando a derivada aqui, a gente fica com o quê? 2x dividido por 2 raiz de x ao quadrado mais 3. Portanto, então, a nossa função derivada é igual a 2, que multiplica x dividido por 2 raiz de x ao quadrado mais 3, que multiplica e elevado a raiz de x ao quadrado mais 3. Então, f' de x, simplificando o 2, a gente obtém o quê? X, que multiplica e elevado a raiz de x ao quadrado mais 3, dividido por raiz de x ao quadrado mais 3. Isso aí, pessoal. Agora a gente tem a função seno de x que multiplica e elevado a seno de x. Bom, a gente tem uma multiplicação entre duas funções. A gente tem uma f de x e uma g de x. E a gente sabe que quando a gente tem f de x que multiplica g de x, e a gente vai calcular a derivada dessas funções, isso daqui é igual a derivada de f de x. Eu esqueci de colocar aqui. Ah, mas vocês sabem, né? Tracinho aqui em cima da derivada. Beleza, vamos continuar aqui. Aí, a gente vai ter que fazer isso daqui. A galinha de x, a galinha vai ficar seno de x, a derivada de seno de x que multiplica e elevado a seno de x, mais seno de x que multiplica a derivada de e elevado a seno de x. Então, a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Porém, o que a gente tem aqui? E elevado a seno de x é uma função composta. Então, a gente tem u, que multiplica u de x, igual a seno de x, e f de u igual a e elevado a u. E da tabela de derivadas, e elevado a u é igual a u, a derivada de u que multiplica e elevado a u. Então, a derivada de e elevado a seno de x é igual a derivada de seno de x que multiplica e elevado a seno de x. Então, finalizando isso daqui, a gente sabe que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Aí a gente fica com a nossa função dessa forma aqui. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode colocar cosseno de x que multiplica e na x em evidência, porque a gente tem ele dos dois lados aqui, ó. Cosseno de x que multiplica e na x, cosseno de x que multiplica e na x. Desse lado vai sobrar o quê? 1, e aqui vai sobrar seno de x. Se você tiver dificuldade em entender esse processo de colocar em evidência, faz a distributiva de novo. Tipo, faz cosseno de x que multiplica e na x vezes 1, mais cosseno de x que multiplica e elevado a seno de x. Fica bem fácil de visualizar assim. Entra mais fácil na cabeça.
beleza? É derivar essa função aqui. E a gente tem o nosso f de x e a gente tem o g de x. F de x que multiplica g de x, bom, a gente vai calcular a derivada, né? Então a gente precisa fazer a derivada de f de x que multiplica g de x, mais f de x que multiplica a derivada de g de x. Aí a nossa função vai ficar como? Vai ficar a derivada de cotangente de x ao cubo, que multiplica ln de cosseno de x mais 5, mais cotangente de x ao cubo, dividido, que multiplica ln de cosseno de x ao mais 5. Bom, cotangente de x ao cubo é uma função composta. Então, o que a gente tem? U de x é igual a x ao cubo e f de u é igual a cotangente de u. Aí, a gente tem que o cotangente de u, a derivada dessa função, é igual a menos a derivada de u, que multiplica cossec ao quadrado de u. Aí, a gente vai ter, então, que a derivada da função é dada por essa expressão aqui. Menos a derivada de x ao cubo, que multiplica cossec ao quadrado de x ao cubo. E aí, basta a gente efetuar o cálculo e a gente tem menos 3x ao quadrado, que multiplica cossec ao quadrado de x ao cubo. Só que ln de cosseno de x mais 5 também é composta. E a gente tem u igual a u de x, que é cosseno de x ao cubo, e f de u, que é ln de u. E a derivada da função ln de u é dada por a derivada de u, que divide u. Tá, aí a gente finalizando aqui, a gente vai ter a derivada de cosseno de x mais 5 dividido por cosseno de x mais 5, que é menos seno de x, já que a derivada da constante aqui, 5, é 0, e a derivada do cosseno é menos seno. Embaixo a gente fica com cosseno de x mais 5, e aí, finalizando aqui a nossa função, a gente vai ter essa expressão aqui, gigantesca. E observa que basta substituir, ó. A gente tinha a derivada de x ao cubo, a de cotangente de x ao cubo aqui. O resultado foi menos 3x ao quadrado, que multiplica cossec ao quadrado de x ao cubo. Olha ele aqui. Que multiplica ln de cosseno de x mais 5, mais cotangente de x ao cubo, menos a nossa derivada aqui. Só que observa esse sinal. A gente consegue tirar ele dali para deixar a nossa expressão um pouquinho mais organizada. E a gente fica com isso daqui. Agora a nossa expressão é essa daqui. E a gente tem uma f de x e uma g de x. Das propriedades das derivadas, a gente sabe que a gente precisa aplicar essa propriedade aqui, que é a do quociente. Então, aplicando, a gente fica com essa expressão aqui. Aí, sendo assim, basta a gente identificar. Ó. Bom, a gente sabe que e elevado a 6 na x menos 5x ao quadrado é uma função composta. E seno de x ao quadrado também é uma função composta. Então, vamos derivar essa daqui primeiro, depois a gente deriva essa daqui. Aí, a gente vai ter u de x igual a 6x menos 5x ao quadrado e f de u igual a e na u. Então, a derivada de uma função do tipo e elevado a u é igual à derivada de u, que multiplica e elevado a u. Bom, aí basta a gente fazer as continhas. A derivada de 6x é igual a 6 e a derivada de menos 5, a derivada de 5x ao quadrado é 10x. Qualquer dificuldade nisso daqui, galera, é falta de prática, né? E, tipo, tem centenas de vídeos aí no canal com derivadas desse tipo. Então, não vou ficar, senão o vídeo fica muito grande e fica meio tedioso pra quem tá assistindo desde o início, né? A derivada de u de x, bom, peraí, a gente tem uma função composta, a gente vai identificar quem é o nosso u de x, depois a gente identifica quem é o f de u, beleza? Feito isso, a gente olha a regra na tabela de derivadas pro seno de u. A derivada disso é dada por derivada de u, que multiplica cosseno de u. E aí, basta a gente derivar o x ao quadrado, que multiplica cosseno de x ao quadrado, que dá 2x, que multiplica cosseno de x ao quadrado. E aí, nossa derivada então fica como? Bom, estou colocando esse em vermelho aqui, que é para facilitar para vocês visualizarem o que dá para a gente colocar em evidência. Olha só, dá pra gente colocar o 2e... Dá pra gente colocar o 2e na x, 2e que multiplica... Meu Deus do céu. 2 que multiplica e elevado a x menos 5x ao quadrado em evidência. E aí sobra essa expressão toda aqui. Acredito que
vocês não devem ter muita dificuldade em colocar em evidência, né? A gente faz bastante isso, principalmente aqui. Então é isso, tá? Essa é a nossa função derivada. E vamos para o próximo. Nesse próximo exercício aqui, a nossa função é essa e a gente tem que derivar ela. Então, primeira coisa é a gente escrever ela aplicando a propriedade dessas derivadas, né? Como tem uma soma aqui, então a gente vai derivar primeiro essa parte, depois a gente vai derivar essa segunda parte aqui. E pela propriedade das derivadas também, a gente tem uma constante aqui, que é o 7, multiplicando essa função. Então, a constante sai para fora, né? A gente costuma dizer assim, aí vai ficar k que multiplica f' de x. E aí, a derivada de y, então, vai ser essa função aqui. Só que, observa que essa função aqui é uma função composta. E essa outra função também é. Então, vamos derivar uma de cada vez aqui. Primeiro, a gente descobre que u de x, em função de x, né, é 4x² mais 7. A gente precisa dessas informações para poder aplicar a regra da tabela de derivadas. E a regra da tabela de derivadas é essa daqui. Se a gente está procurando a derivada de uma função composta desse tipo, ela é dada por a derivada de u dividido por 2 raiz de u. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem que calcular a derivada de 4x² mais 7. Bom, a mesma regra que a gente aplicou aqui, a gente vai aplicar aqui. Eu não coloquei essa regra, tá? Mas tem, nossa, muito vídeo que eu uso ela. Desde o início da playlist a gente está utilizando ela, então eu acredito que seja tão bem craque. E aí, como resultado, a gente tem 4x dividido por raiz de 4x² mais 7. Então, a derivada, e já essa outra função aqui, arco cosseno de 3x³ menos x, a gente tem que u em função de x é igual a 3x³ menos x, ou seja, f de u é igual a arco cosseno de u. Então, o que a gente tem? Arco cosseno de u é igual a menos a derivada de u dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado. Tá, então vai ficar desse tipo aqui, beleza? Calculando a derivada ali em cima, a gente tem esse resultado. E aí, galera, agora é só a gente finalizar a derivada, beleza? E é esse o resultado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Opa, agora eu tô gravando tudo junto. Nessa função aqui, a gente tem o quê? Bom, temos duas funções, né? Então, somando. Então, primeiro a gente aplica propriedades das derivadas. A gente aplicou. E essa primeira função aqui é uma função composta. A segunda também é função composta. Então, na primeira, a gente tem o seguinte. F de u é igual a raiz cúbica de u, e u é igual a x² mais 8x. Então, pela tabela de derivadas, a gente sabe que para derivar essa função, a gente precisa fazer a derivada de u dividido por 2 raiz de u. Então, a gente tem isso daqui, beleza? E isso daqui, como resultado. Porque a derivada de x² é igual a 2x, e a derivada de 8x é igual a 8. A gente já fez muito isso, né? E aqui a gente tem a derivada de y, né? Tá, ignora essa parte aqui por enquanto. Vamos ver aqui a derivada da outra função. U é igual a 2x³ menos 5x, e f de u é igual a arco cosseno de u. Então, pela tabela de derivadas, a gente tem que essa daqui é a regra, né, para obter a derivada dessa função, e basta a gente aplicar. A derivada de 2x³ vai dar 6x², e a derivada de menos 5x vai dar menos 5. Então, esse aqui é o resultado. A parte de baixo a gente só reescreve. E aí, a nossa função derivada, então, é essa daqui, beleza?